Você já sentiu como se estivesse andando, mas não saindo do lugar? Já teve a sensação de que algo invisível, mas real, ainda te prende a uma dor, uma memória, uma culpa? Algo que deveria ter sido deixado no ontem, mas continua habitando o seu hoje. Então me diga, e se aquilo que está te impedindo de viver o futuro que Deus preparou for justamente o que você se recusa a soltar? E se eu te dissesse que existe um momento exato em que o céu decide intervir, mas que esse momento só se ativa quando você finalmente deixa o passado ir? E se eu te dissesse que a sua próxima vitória espiritual não depende apenas de orações e jejum, mas de uma entrega silenciosa, de uma renúncia invisível aos olhos humanos, mas decisiva diante de Deus? Há um segredo quase oculto que poucos compreendem. Deus só pode construir o novo sobre um terreno limpo, e o seu coração precisa estar desocupado de tudo aquilo que ele já pediu para ser deixado. Neste vídeo, o Espírito Santo quer te mostrar o que acontece quando você obedece ao chamado da libertação e permite que Deus escreva uma nova história com as linhas ainda inacabadas do seu futuro. Não se trata apenas de virar uma página. Trata-se de entregar o livro velho inteiro para que ele te dê um novo, com capítulos que você ainda não imaginou. Pare por um momento e reflita. Por que, mesmo com tanto esforço espiritual, você ainda sente que algo não se completa dentro de você? Já pensou que talvez esteja tentando viver o futuro de Deus, carregando pesos emocionais, espirituais e até relacionais, que Ele já pediu para serem abandonados? Hoje você vai descobrir que há um poder silencioso, mas decisivo, escondido no ato de deixar ir. A Bíblia não é apenas um livro de histórias, ela é uma bússola espiritual. E hoje vamos mergulhar em revelações bíblicas que vão te mostrar com clareza o que ainda te prende ao passado. E mais do que isso, o que Deus quer fazer com o seu futuro quando você finalmente estiver pronto para deixá-lo conduzir tudo. Este vídeo é mais do que um conteúdo, é um chamado espiritual. Uma convocação do céu para todos aqueles que se sentem travados no tempo, presos a experiências que Deus já encerrou. E talvez você esteja entre os que dizem, eu já tentei soltar, mas não consegui. E é exatamente por isso que esta mensagem chegou até você agora. Porque é o próprio Deus quem quer te libertar hoje. Nos próximos minutos, vamos caminhar por passagens bíblicas intensas. Algumas vão te emocionar, outras vão te confrontar. Mas todas foram escolhidas para desbloquear o seu destino. Histórias de homens e mulheres que, assim como você, carregavam lembranças, dores e zonas de conforto, mas que viveram o novo de Deus quando fizeram a escolha de confiar, soltar e seguir. Antes de começarmos, escreva nos comentários com fé, paz em Cristo. Isso é mais do que um gesto simbólico. É um posicionamento espiritual. É a sua forma de declarar: Senhor, estou pronto para ouvir o que o Senhor tem a me dizer. Agora, se você ainda não curtiu este vídeo, faça isso. Ao curtir, você obriga o algoritmo do YouTube a entregar esta mensagem a mais pessoas que, assim como você, estão vivendo travadas no ontem e precisam viver o novo de Deus. Você estará ajudando a palavra a chegar onde, talvez, nenhuma igreja tenha chegado. E se você ainda não está inscrito, saiba, tem muita gente que usa este canal como apoio espiritual semanal. É o único culto que muitos têm. Ao se inscrever, você se une a milhares de pessoas que escolheram manter viva a chama da fé. Deus honra quem compartilha, quem propaga a mensagem, quem se posiciona. Então se posicione agora. Comente paz em Cristo, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. E ouça com atenção. O penúltimo ensinamento de hoje pode ser a chave espiritual que vai desbloquear um novo tempo sobre a sua vida. Uma estação que estava travada há anos, mas que pode se abrir com um simples ato de fé. Agora, prepare o seu coração. Silencie tudo ao redor. Pegue sua Bíblia e venha comigo. Porque Deus está prestes a te mostrar o que Ele faz com o seu futuro quando você decide deixar o passado para trás. 1. A mulher de Ló. O perigo espiritual de olhar para trás.
Poucas passagens bíblicas carregam um aviso tão forte, direto e, ao mesmo tempo, silenciosamente trágico quanto a história da mulher de Ló. Em apenas um versículo, Deus nos entrega uma lição que ecoa por toda a eternidade. Um lembrete de que olhar para trás pode custar o futuro inteiro. Em Gênesis 19, Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, cidades corrompidas pela maldade, pela perversão e pelo total afastamento da vontade divina. Ló, justo entre os ímpios, é poupado. 2 anjos são enviados para resgatá-lo com sua família. A ordem divina é clara: fuja, salve-se, não olhe para trás, não pare. Mas a mulher de Ló desobedece. Ela não grita, não reclama, não resiste. Ela apenas olha. E nesse simples ato, um olhar, ela sela seu destino. Ela se transforma numa estátua de sal, estática, fria, paralisada entre o que Deus já condenou e o que ele ainda poderia construir. Essa cena parece distante, mas é extremamente atual, porque muitos hoje vivem como a mulher de Ló, fisicamente caminhando com Deus, mas espiritualmente ainda voltados para Sodoma. O corpo sai, mas o coração permanece preso. Quantas vezes dizemos entreguei, mas passamos as noites remoendo lembranças, culpando pessoas, repassando erros. Quantas vezes afirmamos estar prontos para o novo, mas continuamos presos a feridas, vínculos e memórias que Deus já pediu para soltar? A mulher de Ló nos ensina que o olhar para trás é mais que nostalgia. É desobediência camuflada de saudade. Olhar para trás é reabrir ciclos que Deus encerrou. É manter vivo o que o céu já sepultou. É renunciar ao novo para alimentar o velho. Talvez você esteja lutando para entender por que sua vida não avança espiritualmente. Já parou para considerar que, mesmo orando por um recomeço, ainda está emocionalmente ligado ao que deveria ter morrido? Quando Deus diz, não olhe para trás, Ele não está apenas protegendo sua rota, Ele está preservando sua identidade. O futuro exige total entrega, e isso inclui a direção do olhar. A estátua de sal que a mulher de Ló se tornou é símbolo de quem se congela na alma. Pessoas presas ao ressentimento, ao e se, aquela antiga relação, aquela mágoa não perdoada, aquela versão de si mesmas que já não existe, mas ainda habita suas decisões. O novo de Deus exige movimento, fé e obediência. E principalmente, exige confiança de que o que está adiante é infinitamente maior do que aquilo que ficou para trás. A mulher de Ló poderia ter sido símbolo de livramento, mas se tornou memorial de apego. E a pergunta que hoje ecoa no teu coração é: o que ainda está te fazendo olhar para trás? É o medo de deixar uma história que não volta? É o apego a uma identidade baseada na dor? É a culpa por decisões que você já se arrependeu, mas ainda carrega como fardo? Hoje o Espírito Santo te chama para virar o rosto para o amanhã, para confiar que o lugar onde Deus te quer não tem espaço para sombras antigas. Jesus disse em Lucas, capítulo 9, versículo 62, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você não foi chamado para a estátua, foi chamado para o caminho. Por isso, como ato de fé, escreva agora nos comentários: eu não vou mais olhar para trás. Esse é um decreto espiritual, uma decisão de confiar no futuro que Deus está construindo. E ao curtir este vídeo, você está ajudando essa mensagem a alcançar outros que também precisam virar o rosto, soltar o que já passou e seguir o que está por vir. Prepare-se. No próximo bloco vamos falar sobre um homem que recebeu o chamado mais desafiador da sua vida: deixar sua terra, sua família e tudo o que conhecia, sem saber para onde estava indo, mas que por confiar em Deus teve o futuro transformado. Vamos falar sobre o chamado de Abraão e o início de uma nova identidade espiritual. 2. O chamado de Abraão. Quando Deus te pede tudo para te dar mais. Quando falamos sobre deixar o passado para viver o novo de Deus, poucas histórias expressam esse chamado com tanta força quanto a de Abraão, o pai da fé. Seu nome é citado nas Escrituras não apenas como exemplo de obediência,
mas como símbolo vivo de alguém que renunciou ao conhecido para receber o eterno. No capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus não faz promessas imediatas. Ele não apresenta um mapa, não oferece um plano detalhado. Ele apenas diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Note, Deus não mostra a terra, apenas diz que mostrará. A única certeza que Abraão tinha era a voz que o chamava. E isso era o suficiente. Esse é o ponto mais profundo de toda a história. Abraão deixou o que era estável, visível, compreensível, por algo que ainda era invisível, mas eterno. E é exatamente aí que o novo de Deus começa, quando você decide confiar mais na promessa do que na paisagem atual. Abraão precisou renunciar a 3 pilares que sustentavam sua vida até então: sua terra, o ambiente em que cresceu, a geografia da sua segurança, o solo que conhecia, sua parentela, seus laços afetivos, os vínculos familiares, as vozes que moldaram sua identidade até ali. A casa de seu pai, a cultura, os valores herdados, o legado humano que o mantinha dentro de uma zona de conforto. Para muitos, esses 3 elementos são o alicerce da vida. Mas para Deus, eles precisavam ser deixados para que algo novo e infinitamente maior pudesse nascer. A verdade é que o novo de Deus raramente chega onde há acomodação. Ele precisa de espaço, precisa de fé, precisa de entrega. Abraão não apenas saiu de onde estava, ele abriu mão de quem era, para se tornar quem Deus o chamava a ser. Quantas vezes o Espírito Santo já te chamou para sair de padrões antigos? Quantas vezes te convidou a abandonar uma mentalidade limitada, um ciclo emocional tóxico, uma rotina espiritual estagnada, mas você hesitou por não ver o que viria depois? Abraão foi chamado a andar por uma estrada que não existia ainda, e essa estrada se formava a cada passo de fé. Não havia placas, havia apenas a presença de Deus que o guiava em silêncio. E isso, meu irmão, minha irmã, é fé. Andar mesmo quando os pés tremem. Confiar mesmo quando a lógica grita. A obediência de Abraão desbloqueou promessas inimagináveis. Deus disse: farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Veja, ele não apenas seria abençoado, ele seria uma bênção. Esse é o nível mais profundo da transformação espiritual. Quando você deixa o passado, Deus não apenas muda a sua vida, Ele faz da sua vida uma ponte para transformar outras. Mas tudo começa com a decisão de sair. Sair do velho, sair do que paralisa, sair da terra da autoproteção e andar pela estrada da fé. Hoje Deus te pergunta: o que você está tentando levar, mas que precisa ser deixado? Será que não é hora de soltar o que é seguro para receber o que é divino? Abraão nos ensina que a renúncia sempre precede a revelação. Deus só revelou a terra depois que ele começou a caminhar. E essa lição é para você. Há coisas que só serão reveladas depois da sua decisão. A zona de conforto é o cemitério da fé, mas a estrada da obediência é o solo onde o novo de Deus floresce. Por isso, escreva nos comentários como um ato de rendição e fé: eu estou saindo para viver o novo de Deus. Não importa se você ainda não vê o próximo passo, a obediência é a chave que abre a próxima porta. E ao curtir este vídeo, você estará ajudando outros Abraões espirituais, pessoas que estão sentindo o mesmo chamado, mas precisam de coragem para responder. Agora respire fundo, porque no próximo bloco vamos mergulhar em uma história que mostra o oposto da fé de Abraão. Um jovem que teve tudo, menos disposição para soltar. Vamos falar sobre o jovem rico e o perigo de guardar o que Deus pediu para deixar. 3. O jovem rico. Guardar o que Deus pediu para deixar é perder o futuro que ele planejou. Em Marcos, capítulo 10, um jovem se aproxima de Jesus com um coração aparentemente pronto. Ele era um homem religioso, moralmente correto, admirado, respeitado. Alguém que aos olhos humanos parecia ter tudo, mas dentro dele havia uma inquietação.
uma sede espiritual, um desejo que nenhum bem terreno conseguiu saciar. Por isso, ele pergunta ao mestre: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, como sempre, responde com profundidade. Primeiro fala dos mandamentos. O jovem se apressa em dizer que já os cumpre desde a juventude. E então acontece algo que muda tudo. Jesus o olha com amor e toca na única coisa que ele não estava disposto a entregar. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A resposta do jovem não é verbal, mas é clara. Ele se entristece e vai embora. Por quê? Porque ele queria o novo, mas não queria deixar o velho. Queria a eternidade, mas não queria abrir mão do agora. Queria seguir Jesus, mas com a bagagem que o prendia. E é aqui que o Espírito Santo fala conosco. O que você está guardando que Deus já pediu para soltar? A verdade espiritual é esta. Às vezes, o que você não está disposto a deixar é justamente o que está impedindo o novo de Deus de florescer. O jovem rico não foi condenado por ser rico. Ele foi confrontado por estar apegado ao que possuía. Jesus não queria seus bens, queria seu coração inteiro. Mas ele escolheu o conforto em vez do chamado. E essa escolha ecoa em muitos corações até hoje. Pessoas que desejam transformação, mas se agarram ao que consideram essencial. Um relacionamento que Deus já disse que não edifica. Um orgulho que bloqueia o perdão. Um controle que impede a fé. Um hábito secreto que corrói a intimidade com o Espírito. Você percebe? O jovem estava diante da maior oportunidade da sua vida. Um convite pessoal do próprio Jesus para segui-lo. E ele recusou. Por quê? Porque faltava-lhe uma coisa. E aquela uma coisa era tudo para ele. Quantas vezes o Espírito Santo já te apontou o que precisa ser deixado? E quantas vezes você respondeu com silêncio, medo ou adiamento? Esse jovem poderia ter sido um apóstolo, um evangelista, uma testemunha viva do poder de Cristo, mas ficou preso a uma riqueza que um dia o tempo levaria, e perdeu uma herança eterna. Jesus não insiste, ele não força o novo, ele propõe. O novo é uma escolha, e sempre exigirá renúncia. Você quer saber o que Deus faz com o seu futuro quando você deixa o passado? Ele libera promessas que estavam retidas, ele ativa dons que estavam adormecidos. Ele te coloca em caminhos que só são revelados aos que obedecem. Mas ele não divide espaço com ídolos, por mais bonitos que pareçam. O jovem rico nos mostra que o perigo não está em não querer a bênção. O perigo está em querer a bênção sem deixar o apego. Hoje o Senhor está olhando para você com o mesmo amor com que olhou para aquele jovem. E está dizendo: falta-te uma coisa. Talvez não seja dinheiro. Talvez seja controle. Talvez seja o medo do desconhecido, ou a vaidade da autopreservação. Mas seja o que for, se estiver ocupando o lugar da fé, precisa ser deixado. Por isso agora, como ato espiritual, escreva nos comentários: nada vale mais que Jesus. Essa frase é um altar, é uma decisão, é uma entrega. E ao curtir este vídeo, você ajuda outros jovens, pais, líderes, filhos, pessoas que também estão ouvindo este chamado, e que talvez só precisem de um empurrão espiritual para soltar o que ainda os prende. Não se entristeça como o jovem da história. Responda diferente. Diga com fé: Jesus, eu largo tudo, porque o Senhor é tudo. No próximo bloco, vamos descer até a casa do oleiro. Lá Deus mostrará o que ele faz quando a vida se quebra, e como ele molda um futuro mais forte, mais puro e mais glorioso, com as mesmas mãos que te sustentaram até aqui. 4. O vaso na mão do oleiro. Quebrar para refazer. O recomeço de Deus. Há momentos na vida em que tudo parece ruir. O que era firme se desfaz. O que era claro se torna confuso. Os sonhos que pareciam tão certos despencam como se nunca tivessem existido. E de repente, você se encontra em pedaços. Pedaços de planos, pedaços de identidade, pedaços de fé. Mas e se eu te dissesse que Deus faz o novo justamente quando você está quebrado? E mais,
que a quebra é, muitas vezes, o primeiro passo para a transformação. Em Jeremias capítulo 18, Deus manda o profeta descer à casa do oleiro. Lá, ele vê um vaso de barro sendo moldado nas mãos do artesão. Mas durante o processo, algo acontece. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Jeremias 18, versículo 4. Agora pare aqui. Medite nessa imagem. O vaso não caiu no chão, não foi arremessado, não foi jogado fora. Ele se quebrou nas mãos do oleiro. E isso muda tudo. Porque estar quebrado nas mãos de Deus é diferente de estar quebrado fora delas. Deus não despreza os cacos. Ele os recolhe. Deus não joga fora o barro imperfeito. Ele o refaz. E tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Você entende a profundidade dessa revelação? O oleiro não tentou colar o vaso antigo. Ele começou do zero. Porque às vezes, o novo de Deus não é uma reforma. É uma reconstrução completa. É o fim do vaso velho e o nascimento de um recipiente que possa conter mais da glória de Deus. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Deus permitiu rachaduras, não por crueldade, mas por amor, porque havia deformações que os olhos humanos não enxergavam. Orgulho, vaidade, autossuficiência, feridas não tratadas, medos escondidos, resistências espirituais. Tudo isso precisou ser quebrado para que ele pudesse moldar de novo. E o mais belo, o texto diz que o oleiro fez um vaso conforme lhe pareceu bem. Ou seja, a nova forma foi decidida pelo olhar de Deus, não pelo olhar do vaso. Não é você quem decide o formato do novo, é o Senhor quem define com perfeição o que você está sendo chamado a carregar. Mas o processo não termina aí. Depois de moldado, o vaso vai ao forno. É o calor do fogo que o fortalece. É a pressão que sela a resistência. É a dor que produz glória. Você pode estar pensando, mas por que Deus simplesmente não conserta o vaso antigo? Porque o antigo não suporta o vinho novo. Jesus já havia dito: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Lucas, capítulo 5, versículo 37. O novo de Deus exige um novo recipiente. A quebra não é o fim, é o recomeço. O chão da casa do oleiro não é lugar de morte, é lugar de transformação. Hoje o Espírito Santo está dizendo a você: mesmo em pedaços, você ainda está nas minhas mãos. E isso é tudo. Você pode estar no meio de um divórcio, de um luto, de uma falência, de um vazio existencial. Mas Deus está te moldando. E a nova forma será melhor, mais firme, mais cheia de glória. Porque o vaso antigo carregava seu passado, mas o vaso novo carregará o seu propósito. Por isso, como ato de fé, escreva agora nos comentários: ainda estou nas mãos do oleiro. Essa frase é mais que um comentário. É uma declaração espiritual. É você dizendo ao céu: eu confio mesmo sem entender. E ao curtir este vídeo, você ajuda outros cacos humanos, como eu, como você, a perceberem que não foram rejeitados, apenas estão sendo refeitos. No próximo bloco, vamos mergulhar em uma das trajetórias mais intensas das Escrituras. Um jovem traído, esquecido e injustiçado, mas que viveu o futuro glorioso de Deus porque decidiu perdoar, soltar e confiar. Vamos falar sobre José do Egito e o que acontece quando você escolhe largar o papel de vítima e se alinhar com o plano de Deus. 5. José do Egito. Quando o passado fere, mas o futuro cura. Existem histórias na Bíblia que parecem espelhar a nossa própria alma, e a trajetória de José é uma dessas, porque ao olhar para o que ele viveu, traições, perdas, injustiças e recomeços, muitos se enxergam ali, não como espectadores, mas como participantes de uma narrativa de dor profunda, porém, conduzida pela mão de Deus. José era apenas um jovem sonhador, filho amado, separado para um destino grande, mas arrancado à força do ambiente de amor onde vivia. Foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, humilhado e transportado para um futuro que ele não pediu, mas que Deus já havia escrito. A grande lição que brota da vida de José é que o novo de Deus quase nunca começa em lugares confortáveis.
Ele começa no poço, no esquecimento, na rejeição. Começa quando todas as garantias humanas nos são arrancadas, e o que resta é apenas a fé. Aquela fé silenciosa, que se sustenta mesmo em lágrimas, mesmo em silêncio, mesmo sem explicações. José foi separado do pai, separado de sua cultura, separado de tudo o que representava segurança. Mas não foi separado de Deus. E isso fez toda a diferença. Na casa de Potifar, mesmo como escravo, José se destacou. Havia algo nele que o mundo não podia tirar, a presença do Senhor. E mesmo ali, quando tudo parecia começar a melhorar, ele foi novamente injustiçado e lançado na prisão por uma acusação falsa. Imagine ser fiel a Deus, manter a integridade, fazer tudo certo, e ainda assim ser punido. José poderia ter se revoltado, poderia ter amaldiçoado o seu passado, poderia ter se entregado ao papel de vítima. Mas não o fez. Ele escolheu permanecer disponível para Deus mesmo nos bastidores. Ele não apenas suportou o processo, ele permitiu que o processo o transformasse. Muitos hoje vivem presos emocionalmente em lugares que Deus quer usar como pontes para o destino. Mas o problema é que, diferentemente de José, permanecem agarrados ao que perderam, a dor do abandono, a injustiça que sofreram. O novo de Deus não floresce em corações que alimentam mágoas antigas. José foi elevado ao trono do Egito porque soube perdoar, soltar e confiar. Quando teve a chance de se vingar dos irmãos, ele os acolheu. Quando poderia ter feito justiça com as próprias mãos, escolheu a compaixão. E quando se reencontrou com aqueles que o traíram, não foi com rancor, mas com lágrimas nos olhos que ele declarou: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Essa declaração carrega uma maturidade espiritual que só nasce em quem foi quebrado, mas se recusou a ser definido pela dor. José compreendeu que tudo o que ele perdeu na verdade foi reposicionado, que tudo o que doeu foi também lapidado, que todo o caminho de dor serviu para conduzi-lo ao lugar de propósito. Se ele tivesse permanecido com o pai, jamais teria governado. Se os irmãos não o tivessem vendido, o Egito nunca teria sido salvo da fome. O que parecia tragédia era parte de um plano eterno que nenhum olhar humano seria capaz de compreender no início. E aqui está a verdade que você precisa guardar no coração. Há perdas que são, na verdade, o início da sua promoção espiritual. Há afastamentos que são livramentos. Há silêncios que são preparação. José teve que deixar o passado, e não apenas no sentido literal, mas principalmente no emocional. Ele precisou abandonar a identidade de vítima, de injustiçado, de coitado, para assumir a identidade de príncipe, de líder, de provedor. Isso é o que Deus quer fazer com você. Mas enquanto você continuar abraçando a dor como identidade, o trono do propósito permanecerá distante. Por isso, hoje, o Senhor te convida a fazer o que José fez: soltar. Soltar o que não voltou. Soltar quem te traiu. Soltar o tempo que não pode ser recuperado. Soltar a narrativa de lamento e assumir o papel de protagonista do plano de Deus. Quando você faz isso, o céu se movimenta. As cadeias se abrem, os dons que estavam adormecidos despertam, e o futuro que parecia enterrado floresce diante de você. Agora, com fé e intencionalidade espiritual, escreva nos comentários: Estou no processo de Deus. Essa frase é uma aliança. É você dizendo ao céu, mesmo sem entender, eu confio. Ao curtir este vídeo, você também está plantando sementes espirituais. Está permitindo que essa palavra alcance outros que, como José, estão no fundo do poço, mas prestes a serem lembrados pelo rei. No próximo bloco, vamos seguir com uma mulher que também precisou deixar tudo: sua terra, sua cultura, suas referências, para viver o novo com Deus. Vamos falar sobre Ruth e como a fidelidade na dor pode te conduzir a uma linhagem de honra. 6. Ruth, deixando Moabe para viver o novo com Deus.
A história de Ruth é uma das mais belas demonstrações do que significa deixar o passado, não apenas por obrigação, mas por convicção espiritual. Ela era moabita, estrangeira, criada em uma cultura que desconhecia o Deus de Israel. Tinha tudo para permanecer onde estava, para reconstruir sua vida com base no que era familiar. No entanto, ela escolheu romper com tudo aquilo que não a levava para o centro da vontade de Deus. E essa escolha mudou não apenas seu destino pessoal, mas também a história da salvação. Ruth havia perdido o marido. Sua sogra, Noemi, também viúva, decide retornar a Belém, sua terra natal. Com o coração ferido e a alma amargurada, Noemi incentiva as noras a ficarem em Moabe, a seguirem suas próprias vidas. Orfa, a outra, nora obedece. Mas Ruth, movida por algo maior, declara uma das frases mais profundas da Bíblia: "Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." Ruth, capítulo 1, versículo 16. Essa declaração não foi apenas de afeto, foi uma entrega radical. Ruth estava renunciando à sua cultura, à sua terra, aos seus deuses, à sua identidade passada. Ela estava, espiritualmente, morrendo para o que era, para nascer em algo novo, ainda invisível, mas cheio de promessas. E esse é o princípio que muitos precisam compreender. O novo de Deus exige desapego. Ele exige decisões espirituais que não fazem sentido humano. Ruth não sabia o que a esperava em Belém. Não tinha garantias. Era viúva, estrangeira, sem recursos. Ainda assim, ela confiou. E essa confiança ativou um destino profético. Porque ao chegar a Belém, Ruth foi trabalhar nos campos colhendo espigas. Humilde, silenciosa, invisível aos olhos dos homens, mas completamente visível aos olhos de Deus. Enquanto seus pés pisavam no chão duro da sobrevivência, o céu já estava movendo as peças. Boaz, seu resgatador, estava prestes a entrar, em cena. O que parecia uma história de dor, de perda e exclusão, se transforma em um dos maiores testemunhos de redenção da Bíblia. Ruth, a moabita excluída, se torna bisavó do rei Davi e entra na linhagem de Jesus Cristo. Tudo porque decidiu deixar Moabe. Moabe aqui representa tudo aquilo que é confortável, porém estéril. É a terra das tradições vazias, dos relacionamentos que não edificam, das crenças que nos afastam de Deus. Moabe é o lugar onde tentamos sobreviver com a força do braço, mas nunca florescemos espiritualmente. Quantos hoje ainda vivem em Moabe espiritual, presos a mentalidades antigas, a zonas de conforto que já não alimentam mais a alma, a dependências emocionais que mantêm a alma prisioneira do passado? O novo de Deus só se manifesta quando você sai, quando você escolhe, como Ruth, andar com quem conhece o Deus verdadeiro, mesmo sem saber aonde essa jornada vai te levar. Ruth nos ensina que a fidelidade nos pequenos gestos, a obediência silenciosa, o cuidado com a sogra, o trabalho nos campos, tudo isso foi sendo somado no mundo espiritual. Enquanto colhia restos, Deus preparava para ela uma herança. Enquanto servia, Deus preparava para ela um resgatador. Porque Deus honra aqueles que o buscam, mesmo quando tudo parece escuro. Talvez hoje você esteja colhendo grãos, lutando para se manter firme, trabalhando no anonimato, orando em silêncio. Mas saiba, o céu está observando. O Redentor está vindo ao seu encontro. E o que Deus está preparando para o seu futuro é muito maior do que o que você deixou para trás. Por isso, escreva agora nos comentários com fé: estou deixando Moabe. Essa frase é uma decisão espiritual. Um rompimento com o que já não serve. Um passo em direção ao novo. E ao curtir este vídeo, você permite que essa mensagem alcance outras Ruths espalhadas por aí. Mulheres e homens que precisam entender que o lugar da dor pode ser o ponto de partida para um destino profético. No próximo bloco, vamos refletir sobre um momento coletivo de renúncia e recomeço. O exílio babilônico e o processo de reconstrução de um povo que precisou perder tudo para redescobrir quem era. 7.
O exílio babilônico. Quando o recomeço de Deus começa na terra, dá dor. Existem momentos na história do povo de Deus em que o céu parece silencioso e a presença divina parece distante. Um desses momentos foi o exílio babilônico. Um tempo de perda, vergonha, dispersão e silêncio. Um tempo em que os cânticos cessaram, os altares foram destruídos e a identidade de uma nação foi abalada até os fundamentos. No entanto, por mais paradoxal que pareça, foi justamente nesse cenário de dor e dispersão que Deus iniciou um dos recomeços mais poderosos da história. Israel havia se afastado de Deus. A religiosidade substituíra a verdadeira adoração. O orgulho nacional havia sufocado a humildade espiritual. E mesmo com os inúmeros avisos proféticos, o povo insistia em manter alianças com o pecado, confiando mais em sua posição do que em sua comunhão. Foi então que o juízo veio. Jerusalém foi saqueada, o templo profanado, os utensílios sagrados levados a templos pagãos, e a elite do povo foi levada cativa para a Babilônia. Imagine a dor. Perder a cidade santa, o templo onde a glória de Deus se manifestava, a liberdade de louvar, de andar pelas ruas que antes transbordavam identidade espiritual. Agora, em terra estrangeira, os judeus precisavam aprender uma verdade profunda. A presença de Deus não está limitada ao templo, mas ao coração arrependido. E é exatamente isso que começou a acontecer. No exílio, sem o aparato religioso, eles voltaram a buscar a Deus com sinceridade. A palavra nos mostra que, mesmo ali, Deus não os abandonou. Pelo contrário, levantou vozes proféticas para acender a esperança. Jeremias escreve aos cativos, e em meio à dor da dispersão Deus declara: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Você consegue perceber o contraste? O povo estava no chão, mas Deus falava de paz. Eles estavam sob opressão, mas Deus falava de esperança. Isso nos ensina algo poderoso. O cenário não define o plano de Deus, é o plano que redime o cenário. Durante o exílio, muitas famílias começaram a ensinar a palavra em casa. Os pais voltaram a instruir os filhos com reverência. A oração voltou a ocupar o centro da vida. E a fé que antes era superficial, ritualista e mecânica, se tornou viva, interior e real. Não havia mais o templo, mas havia corações voltados ao Senhor. E isso bastava. O exílio não foi apenas uma punição, foi um reposicionamento. Deus permitiu que tudo o que era externo fosse retirado, para que o povo se reencontrasse com o essencial. Às vezes, Deus permite a dor não para nos destruir, mas para nos reconduzir. Ele derruba o que é de aparência, para restaurar o que é de essência. Ele desestrutura o que é humano, para afirmar o que é eterno. Após 70 anos, o tempo da promessa se cumpre, e Deus levanta um rei pagão, Ciro, para decretar o retorno. Veja o poder disso. O mesmo Deus que permitiu o exílio, agora move o coração de um imperador estrangeiro para restaurar o seu povo. E a reconstrução começa. Jerusalém ressuscita. O templo é reerguido, a adoração é restaurada. Mas acima de tudo, a identidade espiritual de Israel é revivida. Essa história é um espelho espiritual para muitos hoje. Pessoas que se sentem como em exílio, longe de casa, longe de Deus, vivendo situações que não escolheram, tentando entender por que tudo parece ter sido destruído. Talvez você esteja vivendo a Babilônia emocional. Talvez esteja cercado de ruínas interiores. Mas eu te digo com fé, é exatamente aí que Deus começa a reconstrução. Ele começa a levantar muralhas dentro de você, antes de restaurar as externas. Ele acende a chama do altar no seu coração, antes de reacender no templo. E quando tudo estiver pronto, quando o arrependimento for genuíno, quando a adoração for verdadeira, Ele te chama de volta. Por isso, escreva agora nos comentários com fé: estou voltando para Jerusalém. Essa frase é uma confissão espiritual.
É o reconhecimento de que houve exílio, sim, mas também arrependimento. É a declaração de que o tempo de reconstrução chegou. E ao curtir este vídeo, você permite que essa mensagem alcance outros filhos e filhas que estão em cativeiros espirituais e emocionais, esperando uma direção para voltar ao centro da vontade de Deus. No próximo bloco, vamos caminhar com pescadores comuns, homens simples ocupados com suas tarefas diárias, mas que largaram tudo diante de um único chamado: segue-me. Vamos falar sobre os discípulos de Jesus e como o abandono imediato das redes foi o início da missão mais poderosa de suas vidas. 8. O chamado dos discípulos, deixando redes e barcos para seguir o propósito. Às margens do Mar da Galileia, em um cenário simples, sem palco nem plateia, aconteceu um dos momentos mais impactantes do Novo Testamento. Era apenas mais um dia de trabalho para pescadores anônimos. O som das águas, o cheiro de peixe, redes sendo lavadas, barcos sendo preparados. Tudo indicava normalidade. Mas ali, naquele ambiente aparentemente ordinário, o extraordinário estava prestes a acontecer, porque Jesus estava passando. E onde Jesus passa, nada permanece como está. Ele vê dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, ocupados com aquilo que fazia parte de sua identidade. Jesus se aproxima e declara: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Mateus capítulo 4, versículo 19. A resposta deles é imediata, surpreendente, quase absurda aos olhos racionais. Eles, deixando logo as redes, o seguiram. Mateus 4, versículo 20. Observe, não houve negociação, não houve perguntas sobre segurança, estabilidade, plano de carreira. Eles não pediram garantias, nem pediram tempo para pensar. Simplesmente deixaram, porque sabiam que aquele convite não era de um homem qualquer, era do Filho de Deus. E sabiam que a presença que emanava dele valia mais do que qualquer certeza humana. Jesus segue e encontra outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Também eles largam o barco, o pai, as redes e o seguem. Essa cena, que à primeira vista pode parecer simples, nos revela uma das verdades espirituais mais exigentes e profundas. Seguir Jesus de verdade exige deixar algo para trás. As redes representam o trabalho, a ocupação, o que sustenta. O barco representa a estabilidade, o plano de fundo, a segurança construída com esforço humano. O pai representa os laços, as tradições, a história pessoal. Tudo isso, apesar de legítimo, precisou ser deixado para que o propósito eterno fosse ativado. Os discípulos não sabiam o que os aguardava. Não sabiam que enfrentariam tempestades, perseguições, prisões. Também não sabiam que veriam milagres, caminhariam sobre águas, seriam cheios do Espírito Santo. Mas sabiam quem estavam seguindo, e isso bastava. Quantos de nós hoje ainda estamos segurando redes rasgadas? Quantos ainda permanecem no barco, esperando um sinal maior, quando o chamado já foi liberado? Quantas vezes Jesus já te disse: "Segue-me", e você respondeu com: "Depois que eu resolver isso", ou "Quando eu tiver mais tempo", ou "Quando estiver mais preparado"? Os discípulos nos mostram que a prontidão para deixar é o primeiro passo para viver o novo de Deus. Jesus não busca perfeição, busca disponibilidade. Ele não procura quem sabe tudo, mas quem está disposto a soltar tudo. Seguir Jesus exige desapego, exige abrir mão do controle, exige perder para ganhar, exige dizer sim, mesmo sem saber o que virá depois. Mas essa entrega abre caminhos que nenhum esforço humano seria capaz de construir. Esses homens comuns, pescadores sem formação teológica, sem posição social, se tornaram colunas da fé cristã. Porque um dia largaram as redes e obedeceram ao chamado. Hoje o Espírito Santo está olhando para você, como Jesus olhou para Pedro e André, e está dizendo: "Segue-me." E essa voz não ecoa para gerar medo, mas para te tirar do lugar onde você parou.
do lugar onde a rotina te engoliu, do lugar onde o passado ainda dita os limites do seu presente. Se você sente que essa palavra te confronta com amor, escreva agora nos comentários: eu deixo minhas redes para seguir Jesus. Essa declaração é um corte espiritual com o velho, é uma aliança com o novo. E ao curtir este vídeo, você está estendendo o convite de Jesus a outras pessoas que também estão cansadas de apenas pescar peixes e desejam pescar destinos. No próximo bloco, vamos encontrar um homem que viveu paralisado por quase 4 décadas. Mas tudo mudou quando Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Você vai descobrir como o passado não define quem crê, e como a cura começa quando você decide carregar aquilo que antes te carregava. 9. O paralítico de Betesda, carregando a cama que antes te prendia. Imagine passar 38 anos, preso ao mesmo lugar, vendo pessoas chegarem e partirem, ouvindo promessas que nunca se cumprem, esperando um milagre que sempre parece acontecer para o outro. Assim era a vida do homem à beira do tanque de Betesda, um lugar cercado de expectativa, mas também marcado pela frustração. Ali, uma multidão de enfermos se reunia, esperando que as águas fossem agitadas por um anjo, e que, ao mergulhar nelas, recebessem a cura. Mas para esse homem, o tempo passava e nada mudava, até que Jesus aparece, e como sempre, quando Jesus entra em cena, o impossível é confrontado. O Senhor se aproxima e faz uma pergunta que parece simples, mas que carrega um abismo de significado. Queres ficar são? João capítulo 5, versículo 6. Essa pergunta poderia ser respondida com um sim direto, mas o homem responde com uma explicação. Ele diz que não tem quem o ajude, que sempre chega tarde demais, que ninguém olha por ele. Em outras palavras, ele está tão acostumado à dor que já a transformou em parte de sua identidade. Quantas vezes nós também fazemos isso? Quantas vezes vestimos a dor como manto? Quantas vezes abraçamos o sofrimento como se fosse a única forma possível de viver? Jesus ouve a explicação, mas vai direto ao ponto. Ele não discute o passado, não indaga sobre as causas da paralisia. Ele libera uma ordem que ecoa até hoje no coração de todos os que esperam por uma virada de Deus. Levanta-te, toma a tua cama e anda. João 5, versículo 8. Esse comando é mais que físico, é espiritual. É um chamado para deixar de viver prostrado diante da esperança adiada e se mover na direção do novo. E há um detalhe que carrega um ensinamento profundo. Jesus manda o homem carregar a cama. Aquela cama era símbolo de dor, de limitação, de dependência. Era ali que ele vivia, dia após dia. Mas agora, ao levá-la nos ombros, ele deixava de ser definido por ela. A cama que antes o dominava, agora se tornava testemunho. O que antes era sinal de derrota, agora seria prova da glória de Deus. Muitas vezes, a paralisia não é do corpo, é da alma. Há pessoas que, embora andem, fisicamente vivem emocionalmente deitadas em camas de frustração, amargura, vitimização, culpa. Estão presas ao passado, aquilo que perderam, aquilo que não conseguiram realizar. E esperam que algo mude, sem perceber que a cura exige um movimento de fé. O novo de Deus não é passivo, ele exige resposta. Jesus está perguntando: hoje, você quer mesmo ser curado? Porque ser curado implica mudança, implica responsabilidade, implica assumir uma nova identidade, deixar o vitimismo, abandonar a dependência emocional e espiritual de sistemas falhos e aceitar que a libertação chegou. Talvez você tenha se acostumado com o tanque. Talvez ache que sua vez nunca vai chegar. Mas hoje o Espírito Santo quer te lembrar: o milagre não depende do tanque. Depende da presença de Jesus. Você não precisa mais esperar que alguém te coloque na água. O próprio Deus veio até você. Agora, Ele te manda levantar. E mais, te manda carregar a cama. Porque é tempo de mostrar ao mundo que o que antes te prendia
Agora é apenas memória da graça. Você não precisa mais dormir onde sofreu. Você pode andar com a cabeça erguida, com fé renovada, com a certeza de que o novo já começou. Por isso, escreva agora nos comentários: eu estou me levantando. Essa frase é mais que uma resposta. É uma proclamação. É você declarando que não aceita mais ser definido pela dor, que a paralisia do passado está ficando para trás. E ao curtir este vídeo, você estará ajudando outras pessoas que também estão à beira do tanque, esperando por um toque de Jesus. No próximo bloco, vamos conhecer um homem que vivia à margem da sociedade, cego, excluído, ignorado, até que decidiu soltar a capa que o definia e correr para Jesus. Vamos falar sobre Bartimeu e o poder espiritual de abandonar o manto do passado para enxergar o futuro com os olhos da fé. 10. Bartimeu, lançando fora a capa para enxergar o futuro de Deus. Nas margens empoeiradas do caminho entre Jericó e Jerusalém, um homem estava sentado. Seu nome era Bartimeu. Ele era cego, mendigo, excluído, alguém que vivia às sombras da vida, invisível para a maioria. Os dias se repetiam para ele como um ciclo de sobrevivência. Ouvir passos, estender a mão, mendigar alguma atenção. Mas naquele dia, algo diferente estava prestes a acontecer, porque Jesus estava passando. E quando Jesus passa, até os que não enxergam, percebem. Ao ouvir o murmúrio da multidão, Bartimeu entende que algo extraordinário se aproxima. E, sem enxergar absolutamente nada, ele reconhece com o coração o que muitos não reconheciam com os olhos. Ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos capítulo 10, versículo 47. A multidão tenta silenciá-lo. Dizem para que pare, para que não incomode. Mas quanto mais tentam calá-lo, mais alto ele clama. Porque quem está cansado da escuridão não se conforma com o silêncio. Quem já viveu tempo demais na margem não quer mais observar, quer participar. Então Jesus para. Sim, o mestre interrompe sua jornada. Olha para aquele homem sem nome e manda chamá-lo. E é aqui que acontece um dos gestos mais significativos de fé em toda a Escritura. Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Marcos, capítulo 10, versículo 50. Aquela capa era mais que um pedaço de tecido. Era símbolo da sua condição. Era o que o identificava como cego, como mendigo. Era sua cobertura oficial de dor. Aquele manto era o que o mundo dizia que ele era. Mas antes mesmo de ser curado, ele lança fora a capa. Antes de ter sua visão restaurada, ele abandona a identidade que o prendia. Isso é fé. Fé que antecede o milagre. Fé que age antes de ver. Fé que confia no que Deus vai fazer, mesmo sem entender como. Bartimeu nos ensina que o novo de Deus exige que você solte o manto da dor. Quantas pessoas hoje ainda carregam capas invisíveis? Capas de rejeição, de culpa, de baixa autoestima. Capas de religiosidade, de vergonha, de medo. Capas que dizem: você nunca vai mudar. Você é isso mesmo. Esse é seu lugar. Mas Jesus está dizendo hoje: jogue fora essa capa, porque você não precisa mais dela. Você não é mais o cego, o mendigo, o excluído. Você é filho, você é chamado, você é herdeiro do reino. E então, Jesus pergunta a Bartimeu: que queres que eu te faça? A resposta é simples, mas poderosa: Mestre, que eu veja. E Jesus responde: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele viu. Mas o texto não para por aí. Diz que Bartimeu, depois de receber a visão, seguiu Jesus pelo caminho. Ou seja, ele não voltou para o lugar de onde veio. Ele não se acomodou na nova condição. Ele começou uma nova jornada. Porque o milagre não é o fim, é o início do propósito. Hoje, o Espírito Santo está te chamando a largar a capa, a abandonar a identidade que o mundo te impôs, a deixar para trás o rótulo do passado, a paralisia da alma, a história de dor que você aprendeu a repetir. Porque quando Jesus passa, o futuro é liberado, e só quem se levanta, lança fora o que carrega.
e corre em direção a ele. É que realmente vê. Por isso agora, com sinceridade e fé, escreva nos comentários: eu estou largando a minha capa. Esse é o seu ato profético, sua decisão de não viver mais sob os limites do ontem. E ao curtir este vídeo, você está permitindo que outras pessoas presas à beira do caminho ouçam que há esperança e que Jesus ainda para por quem clama. No próximo e último bloco, vamos caminhar para a conclusão dessa jornada espiritual. Vamos amarrar todos os ensinamentos e revelar a chave que pode desbloquear a nova estação de Deus para a sua vida. Prepare o coração, porque o que vem agora é a confirmação final do que Deus quer realizar em você quando o passado for deixado para trás. Conclusão: se você chegou até aqui, saiba, você é raro. Raro não porque terminou um vídeo longo, mas porque muitos começam uma jornada espiritual e poucos permanecem até que o céu fale por completo. E você permaneceu. Você ouviu, você absorveu, você foi tocado, e agora está diante de algo que talvez nunca tenha percebido antes. O seu futuro espiritual está diretamente conectado ao quanto você está disposto a soltar o que passou. Durante essa jornada, caminhamos juntos por histórias bíblicas intensas, profundas, transformadoras. Vimos a mulher de Ló, que olhou para trás e ficou paralisada no tempo. Vimos Abraão, que soltou tudo para viver o tudo de Deus. Vimos José, que escolheu perdoar e foi exaltado. Vimos Ruth, que deixou Moabe e entrou na linhagem do Messias. Vimos os discípulos, que largaram redes e barcos. O paralítico, que carregou a cama. Bartimeu, que lançou a capa. E todos eles tiveram algo em comum. Confiaram no invisível. Confiaram que Deus só pede para deixar quando está prestes a entregar algo infinitamente maior. E agora, o Espírito Santo te faz uma pergunta: o que ainda está nas suas mãos que deveria estar aos pés da cruz? Qual é o medo que você ainda não entregou? Qual é a lembrança que você ainda carrega como ferida aberta? Qual é o relacionamento, o hábito, a narrativa interior que ainda te impede de viver livre? Talvez você tenha acreditado que deixar dói demais. E sim, deixar dói. Mas permanecer no que Deus já encerrou dói mais. Há um peso que só alivia quando é solto. Há um tempo que só começa quando o antigo termina. E há um futuro que só se abre quando o passado é finalmente abandonado. Deus está te chamando para o novo. Não um novo genérico, teórico ou simbólico. Um novo verdadeiro, profundo, espiritual, concreto. Um novo onde sua identidade será restaurada, onde sua fé será amadurecida, onde suas dores serão convertidas em ministério, em testemunho, em cura para outros. Mas esse novo não vem por inércia, vem por decisão. E hoje, agora, é o momento da sua decisão. Por isso, como uma marca espiritual, como uma forma de selar essa jornada, escreva agora nos comentários: eu estou pronto para viver o novo de Deus. Essa frase será o seu altar, sua bandeira, sua resposta. E quando eu for ler os comentários, saberei quem foram os escolhidos que chegaram até aqui. Você não é mais alguém preso ao ontem. Você é um construtor do amanhã com Deus. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Não por vaidade, mas por propósito. Ao curtir, você obriga o algoritmo do YouTube a mostrar este conteúdo a outras pessoas que precisam ouvir esta mesma palavra. Você estará evangelizando com um clique. Não subestime o poder de uma curtida quando ela é feita com fé. E se ainda não está inscrito no canal, eu te digo com toda convicção: isso não é apenas um botão, é um pacto. É um sinal para o céu de que você deseja continuar recebendo alimento espiritual. Muitas pessoas não têm uma igreja perto. Para elas, este canal é a única palavra da semana. Se você valoriza isso, se inscreva. Se você já está inscrito, que honra ter você aqui. Você é parte viva desta obra. E compartilhe este vídeo. Envie para um amigo, um familiar, alguém que esteja precisando ouvir de Deus. Porque o novo não é só para ser vivido, é para ser espalhado. Agora, respire fundo. Feche os olhos. Permita que a música de fundo toque o seu espírito. Fique em silêncio.
Não pare o vídeo agora. A conexão que começou com a palavra pode terminar com a presença. Dedique este momento final para louvar ao Senhor. Agradecer por tudo o que foi revelado. Diga com o coração: Senhor, eu entrego o meu passado e recebo o teu futuro. Fique mais um pouco. Não por mim, mas por você. Porque quando o vídeo termina, o novo começa.